Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live. Estamos na segunda live de uma série de 10 lives. E hoje, o tema da nossa live é sobre grãos e fibras. Será que grãos e fibras são tão saudáveis assim como aprendemos que são? O que vocês acham, gente? Boa noite. Vou mandar o convite, façam o mesmo, avisando a galera que já estamos ao vivo. Estamos começando mais uma live de uma série de 10 lives. E hoje o tema é um tema que muita gente já se confundiu a respeito disso. Inclusive eu aprendi muita coisa errada com relação a grãos e fibras. Vamos lá, gente, manda o aviãozinho aí, convida o pessoal que essa live é super importante. Tô mandando meus convites enviados. Deixa eu só ajeitar essa câmera daqui. Sejam bem-vindos. Pois é, deixa seu nome aí, que eu esqueci, Diário de Superação, porque às vezes tem muita gente que entra nas lives com algum nome diferente, e aí eu respondo as perguntas e não sei que nome chamar. Vamos lá, Gabriela. A Gabriela tá falando que com a experiência na dieta carnívora tem certeza que não precisa de grãos e fibras. O que vocês acham, gente? Quem aí, deixa eu conhecer vocês, quem aí está em dieta carnívora? Fala um eu aí, quem aí está fazendo dieta carnívora? Hoje estamos falando sobre grãos e fibras, sobre a necessidade ou não de grãos e fibras na nossa dieta. Bom, vou iniciar. Tá tentando, Lene? Persista que você vai conseguir. A dieta carnívora, ela é uma dieta que, embora pareça de difícil adesão, embora pareça uma dieta assim, restritiva demais, o pessoal, depois que adere, gosta bastante e não quer sair mais da dieta carnívora, porque é uma infinidade de sabores, muita satisfação em você poder comer aquilo que sempre foi proibido, que é a gordura, né? Gente, não foi sempre proibido comer a gordura? Na dieta carnívora você come gordura praticamente à vontade, na verdade até a saciedade, o que é à vontade, né? Curei o túnel do carpo com dieta carnívora. Gente, uma dieta extremamente anti-inflamatória, dieta carnívora. Então, assim, embora pareça que não tem nada a ver um negócio igual ela falou, túnel do carpo tem tudo a ver. As pessoas melhoram dores, inflamações. Inclusive, vou dar uma ideia para vocês que tem a ver com o nosso tema do porquê a dieta carnívora cura esses problemas todos. Deixa eu ver aqui, sejam bem-vindos. A Diana tá no segundo dia com o protocolo. Vi que tinha mensagem sua, Diana, no zap. Diana é paciente, mas estava atrasada pra live. Como vocês podem ver, hoje eu tô num cenário diferente. Estou em São Paulo, moro em Brasília, mas estou em São Paulo. E hoje a gente vai falar sobre grãos e fibras, se são necessários ou não. Então fica comigo até o final e já convida as pessoas que você gosta para assistir essa live, gente. E eu quero que vocês interajam comigo, que falem um pouco sobre vocês, me deem depoimentos, me falem sobre a alimentação de vocês. O importante é a gente fazer essa troca. Então vamos lá, gente. O primeiro ponto, vamos começar falando dos grãos, tá? O primeiro ponto, os grãos. Em primeiro lugar, os grãos, eles têm muitos antinutrientes. Gente, já não chega a gente
ter um sacrifício para ter uma dieta com nutrientes, aí aparecem alimentos com antinutrientes, ou seja, já é difícil a gente ter os nutrientes, né? E ainda tem alimentos que atrapalham a absorção desses bons nutrientes, que, por exemplo, a gente encontra nas carnes. Então, por exemplo, grão de bico, lentilha, feijão é a comida do brasileiro, né? Eles têm antinutrientes, como, por exemplo, o ácido fítico, que atrapalham na absorção de minerais importantes, como zinco, ferro, cálcio, tá? Então, assim, lutam contra a absorção desses nutrientes, que são nutrientes essenciais, né, no nosso organismo. Então, já começa desse ponto, dessa questão de antinutrientes. Além disso, também tem as lectinas presentes no feijão. Gente, feijão acho que é um dos alimentos mais consumidos aí pelo brasileiro, né? Falou em pensou Brasil, pensou arroz e feijão. As pessoas viajam, vão morar um tempo fora, ficam com saudade do arroz e feijão. E as lectinas, gente, elas podem contribuir para algo que é muito ruim, que é a permeabilidade intestinal, o aumento da permeabilidade intestinal. Vou explicar para vocês do que se trata isso, tá? Eu sempre estudei muito intestino e o aumento do intestino, ele tem uma barreira que ele tem uma permeabilidade, ou seja, passa nessa barreira apenas aquilo que teoricamente passaria, né? Quando o intestino está íntegro, né? Quando essa barreira está adequada, quando o intestino está saudável, essa permeabilidade ela serve exatamente para selecionar aquilo que deve ou não passar para o nosso organismo. Então, ela bloqueia aquilo que não deve passar. E aí, gente, quando você tem a sua permeabilidade intestinal aumentada, significa que ela não está já filtrando tão bem. Ela não está mais tão ela está aumentada, ou seja, ela está mais permeável. Permeável é que está passando mais. E aí, com essa permeabilidade intestinal aumentada, você tem várias inflamações. Por isso que eu falo, tem muita gente que não liga, não associa diversos sintomas com... as pessoas não associam diversos sintomas com a alimentação, porque elas não sabem desses mecanismos. Então, a permeabilidade intestinal aumentada, no estado de disbiose, por exemplo, a gente fica com a permeabilidade intestinal aumentada. E aí provocam várias inflamações. Então, a colega aqui falou que curou com a dieta carnívora síndrome do túnel do carpo. Poxa, uma dor articular, né? É uma dor articular. Teoricamente, parece que não tem nada a ver com a alimentação, mas é uma inflamação. Então, tem várias inflamações, vou citar algumas. Sinusite, rinite, otite, que é inflamação do ouvido, bronquite, fibromialgia, artrite, artrose, tendinite, tá? Então, assim, tudo isso são inflamações. E aí, o intestino está totalmente ligado com essas inflamações. Porque quando você está com o intestino não saudável, quando o seu intestino não está saudável, tá? Você fica com essa permeabilidade intestinal aumentada, que provoca essas inflamações. Agora, um ponto super importante é a questão do glúten. O glúten, muito se fala do glúten. Acho que todo mundo já sabe que o glúten é algo prejudicial para praticamente todas as pessoas. Até porque o nosso glúten de hoje não é igual. Tem gente que fala assim, não, mas na época de Jesus comiam pão e tudo. Gente, não é o mesmo pão, né? Vocês têm que saber que não é o mesmo pão. E o glúten, ele é apenas um dos problemas. O glúten também provoca leaky gut, também provoca, não só, olha só o que o glúten provoca. Ele não só provoca esse aumento da permeabilidade intestinal, como ele também, no nosso intestino, na parede, tem umas vilosidades. As vilosidades é tipo
há umas proeminências assim que serve para absorver os nutrientes, tá? Nutrientes e outras coisas, água também, tá? E aí, o glúten, se você olhar numa lâmina, a parede intestinal de uma pessoa com doença celíaca, essas vilosidades estão tudo achatadas. Quando elas estão achatadas, significa que elas não estão captando mais bem esses nutrientes. Então, isso é um dos efeitos da doença celíaca. E uma pessoa que é intolerante ao glúten, ou seja, a maioria de nós, também pode ter esses efeitos negativos no intestino. Deixa eu ler um pouquinho. Se você pular de uma alimentação errada direto para carnívoro, pode gerar essas doenças que você disse nos primeiros dias. Sim, inclusive você falou até do efeito gripal. Exatamente. E por isso, gente, que eu até tenho esse slogan no meu Instagram, aí na minha bio, que eu te ajudo a ingressar na dieta carnívora em 1 mês. Por que em 1 mês? Porque você precisa passar por uma transição para fazer a dieta carnívora. Você não pode simplesmente chegar na dieta carnívora logo de cara, de paraquedas. Claro que, vou ser bem sincera com vocês, eu prefiro que a pessoa entre errado assim na dieta carnívora do que continue na carbolândia. Mas não tem necessidade de passar por esses perrengues que você pode passar quando você entra direto na dieta carnívora. E por isso eu acho importante passar por essa transição. E eu falo 1 mês, que é mais ou menos o tempo que você precisa. Você vai começar a tirar os processados, ir lá para uma low carb, depois você vai para uma cetogênica, depois você vai chegar na carnívora. Quem é meu paciente que começa do zero, sabe? Às vezes a pessoa chega no consultório já louco para começar, falando assim: eu já quero a lista das carnes que amanhã eu vou no açougue. E aí toma um banho de água fria, porque eu falo, não, calma, você não vai começar ainda. Agora, quando eu atendo pacientes que já começaram por conta e tudo, aí eu consigo dar continuidade. Mas o ideal é realmente passar por essa transição. E inclusive tem esse sintoma gripal, que a gente chama até de gripe cetogênica, que passa por alguns dias, mas é como se fosse uma queda na imunidade mesmo. Alene, hoje fiz jejum de 21 horas e comi só uma refeição carnívora. Tem problema? Não, problema nenhum. Aproveite o benefício aí do seu jejum. Gente, tem muita gente na carnívora que faz OMAD, que é 1 meal a day, uma refeição por dia. Que na verdade é o que a gente fazia antigamente, né? Os nossos ancestrais faziam no máximo 1 meal a day, porque nem sempre tinha alimento. Então, nós somos adaptados, inclusive, para isso. Então, eu fiz isso, me deu uma sinusite, otite, não sei, mas sei que foi erro meu, exatamente. Ó, a Gabriela falou, fiz a low carb por 1 mês, só aí consegui ingressar na carnívora. Realmente, gente, para quem toma uma dieta rica em carboidratos, tem que ir diminuindo aos poucos, tem que passar pela transição mesmo. Mas vamos lá, vamos continuar. Eu tava falando do glúten, né, com vocês, tava falando do glúten. Então, gente, por que eu tô falando do glúten? Não é apenas o glúten, tá, que tem esses probleminhas. Existem outros grãos, como milho. Tem gente que come aveia, né, achando que tá arrasando, né, e aí tem inflamações também por conta da aveia, tá? Então, assim, grãos como milho, arroz. Arroz não é bem um grão, é uma semente, né? Mas, embora vários desses, principalmente o milho, sejam considerados naturais, tem outro probleminha. Não é só os antinutrientes. Eles têm uma carga glicêmica muito grande, tá? E essa carga glicêmica, vocês sabem, né? Eu sempre tô falando aqui sobre a questão dos picos de insulina, desse sobe e desce, dessa instabilidade. Na dieta carnívora a gente tem uma estabilidade da glicose. Quando você tá comendo
esses alimentos você tem uma instabilidade, sobe e desce, então sobe rapidamente os níveis de açúcar no sangue. Lene tá perguntando, pode fazer jejum de 24 horas todos os dias? Quase 24. Se você comer one meal a day, você vai fazer ali, se você comer todos os dias no mesmo horário, você vai fazer um pouco menos de 24. Poder pode, mas talvez não tenha necessidade, tá? Mas poder pode, sim. E aí, gente, então assim, essas leguminosas normalmente têm os antinutrientes e ainda são riquíssimas em carboidratos. Então tem muita gente que fala assim, não, vou comer feijão preto por conta do ferro. Lê do engano, gente. O ferro do feijão não é igual ao ferro da carne. O ferro do feijão, se você ficar só no feijão, você vai ficar com uma grande deficiência. Você comer a carne é um ferro totalmente diferente. Então, não se enganem com os nutrientes dos alimentos que contêm antinutrientes. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E tem muita gente que fala assim, mas é só deixar, pensa no trabalho. Você tem que deixar o feijão quantas horas de molho para poder cozinhar? Essas horas todas de molho que você deixa o feijão para cozinhar é exatamente para minimizar o efeito dessas lectinas. Só que não elimina completamente. Já é estranho, né? A gente tem que deixar um negócio de molho para tirar um antinutriente. Tem gente que deixa de molho feijão e que nem sabe o porquê. Aprendeu e acha que é tipo a receita, né? Acha que é para amolecer o grão. Não, não é. Você deixa o feijão de molho e depois joga fora aquela água, exatamente para eliminar essas lectinas. E outra coisa, eu não sei se vocês, a maioria daqui veio, por mais que possa estar numa dieta carnívora, numa dieta cetogênica, veio de uma dieta tradicional. E não sei se vocês lembram dos desconfortos que vocês sentiam ao comer os grãos. Gases, inchaço, aquele estufamento. Vocês sentiam, gente? Já sentiram? Conta pra mim aqui, esses desconfortos. Isso não é uma coincidência. Quando você sente isso, quando você come algum alimento e sente isso, significa que aquilo não é muito amigável aí do seu organismo. Vivia com gases e barriga gigante. Pois é. Então, inclusive tem gente que entra na dieta carnívora e de vez em quando faz uma carne com cebola, com alho e sente também esse inchaço, esses gases. E isso significa que é um alerta, gente. Quando a gente sente um desconforto, aquilo é um alerta. É um alerta de que aquilo não tá fazendo bem. Então, se você tá o tempo todo com desconfortos, gases, né? Tem muita gente que tem até dores, cólicas intestinais. Comendo isso, significa que é aquilo que realmente não é bom, tá? Então, gente, tem perguntas sobre grãos? Me fala aí. Se vocês têm perguntas sobre grãos, a gente vai passar agora. Quando coloca tempero na carne com alho e coloca cebola, fica arrotando. É super comum. Então eu falo, na dieta carnívora tem gente que pergunta, pode alho, cebola, pode os temperos? Eu falo pra colocar um de cada vez pra sentir, pra ver a sua reação. Porque às vezes você coloca, a cebola te faz mal. Você colocou alho e cebola, você vai pensando, não vai saber o que é. Então vai colocando, mas normalmente é os dois, né? Os dois que fazem mal. E as fibras, gente? Quem já teve certeza de que as fibras são essenciais? A Lene falou que tem vontade de comer arroz e feijão ainda. Às vezes a gente tem algumas vontades, não é questão de você não estar saciado, porque numa dieta carnívora você fica totalmente... Mas às vezes aquilo tem alimentos que a gente tem mania de comer, tem alimentos que têm significados emocionais, então a gente remete aquilo, né? Então, sabe aquela coisa? É uma comidinha caseira. Normalmente, o que você lembra com comidinha caseira? O que vocês lembram, gente? Arroz, feijão, aquela coisa, aquele feijãozinho. Eu gostava daquele feijãozinho mais grossinho, não sei vocês. Você lembra isso? E aí, pode sentir vontade. Vale a pena, tá? Eu comentei aqui
numa das lives, que eu gosto de fazer as minhas saídas, às vezes eu saio como algum carboidrato. E eu gosto de fazer saídas bem pontuais, em quantidades pequenas, porque eu sinto que eu não tenho, assim, um grande prejuízo. Porque se eu tiver um grande prejuízo, eu vou saber que não vale a pena. Eu não vou, pra mim não vale a pena ficar um dia todo me sentindo mal por causa de um momento. Às vezes você demora ali 10 minutos pra comer aquilo que você queria comer. Então eu prefiro com saídas mais pontuais, sei lá, de comer um dia uma mandioca frita na banha de porco, por exemplo. Um pouquinho ali, uma porçãozinha pequena, tal, comi, acabou, do que comer uma refeição inteira ou um dia inteiro comendo errado. Então, assim, tá com vontade de arroz e feijão? Sabe que, assim, um pouquinho de arroz e feijão você ficaria satisfeita? Às vezes dá pra você comer de vez em quando. Mas aí, quando você comer, o que você sentiu depois que você comeu? Se você sentiu algum desconforto, será que esse desconforto compensou aquele momento? Então, vocês têm que começar a pensar nisso, tá? A Gabriela falou assim, eu achava que não iria conseguir viver sem meu arroz e feijão. Era refém dele, até eu passar pela carnívora e ver que não faz falta alguma. Gente, eu não sei vocês, mas é o que eu vejo com a maioria e comigo. Na dieta carnívora, a gente começa a perder a vontade por várias coisas e a gente começa a diminuir a frequência. Eu diminuí a frequência muito de café. Agora, tem tempo que eu só tomo descafeinado. Mesmo descafeinado, eu não tomo todos os dias. Bebida alcoólica, uma coisa que você vai perdendo a vontade. Doces, enfim, várias coisas você vai perdendo vontade. Só que você precisa dar um prazo, um tempo, porque não é de uma hora para outra. A gente precisa ter paciência e nos reeducar sobre isso. Deixa eu só ajeitar aqui, gente, que minha outra câmera. Pronto. Então é isso. Vamos falar um pouquinho agora das fibras. Tem muita gente que pensa que as fibras são necessárias para o funcionamento do intestino, tá? Então, essa recomendação de fibras para o intestino, ela é bem questionável, digamos assim. E muitas pessoas que sofrem de prisão de ventre relatam melhora tirando a fibra. E pode ter gente que fala assim, não, mas é porque tem que beber água. Não, mesmo bebendo água. Eu tenho um exemplo que eu já compartilhei várias vezes com vocês aqui, que é da minha filha, né? É uma coisa impressionante o que acontecia com esse intestino dela. Era assim, era num nível, gente, era tão preso, mas tão preso, que era um sacrifício. Ela só conseguia ir ao banheiro com supositório e tinha vezes que nem com supositório ela ia ao banheiro. Então, gente, era uma prisão de ventre grave. E eu me sentia, gente, sinceramente, impotente. Falava, como que uma nutricionista não consegue resolver o problema da sua filha? E sendo que a alimentação dela era exemplar aos olhos de qualquer nutricionista. Ela era uma alimentação que ela não consumia glúten, ela não consumia biscoito, nada disso, não consumia doces praticamente, nunca, assim, na rotina, de jeito nenhum. Muitas verduras, frutas, mamão, aquela coisa, mamão. Gente, ela comia mamão. Vocês já viram criança comer mamão com farinha de chia? Uma coisa assim impressionante. Ela comia mamão com chia, tá? E não funcionava o intestino dela. Mas era coisa assim, se deixasse, tá, gente? Vou falar uma coisa assim, até meio assustadora aqui. Se deixasse, ela acho que ficaria 10, 15 dias sem ir no banheiro, tá? Impressionante isso. E aí eu me senti, imagina como é que eu me sentia. Eu não conseguia, eu atendia centenas e centenas de pacientes e não conseguia resolver um problema dentro de casa. Eu não sabia mais o que fazer, porque imagina só, a minha filha com essa alimentação, comia farinha de chia, farinha de linhaça, já comeu fibra dessas de suplementos. Tinha um esquema lá em casa que era obrigatório ela tomar água.
Então ela tinha lá uma meta de água diária e só liberava as coisas que ela queria comer com a água e nada de funcionar. Até que ela começou a dieta carnívora. E a dieta carnívora dela, gente, é bem rica em gordura, tá? É uma dieta bem rica em gordura. Gente, milagrosamente, né? O intestino dela passou a funcionar. Ela passou a ir ao banheiro sem sacrifício, sem supositório. Passou a ir ao banheiro frequentemente, não vai todo dia, porque não tem necessidade, a carne é muito bem absorvida. A dieta dela é bem restrita, assim, é uma carnívora bem restrita, ela faz direitinho, ela não pede pra comer doce, ela não pede nada, sabe? Ela ama comer as carnes, ela ama as vísceras. Os exames dela começaram a melhorar e o intestino simplesmente curou. Após todos esses anos, o intestino dela curou e ela vai ao banheiro regularmente sem dificuldade. Então, isso é maravilhoso e mais uma prova de que realmente não precisamos. Vou contar o meu exemplo. Eu tinha um intestino normal, né? E aí a gente pensa que por conta disso, que a gente vai ao banheiro, eu também comia muitas folhas, eu conto aqui que eu era uma coelha, eu comia muita folha mesmo. Eu amava salada, era meu prato preferido, salada. E aí eu comecei também a dieta carnívora. E eu pensei, gente, será que vai funcionar meu intestino? Porque sem todas esses vegetais que eu comia, gente, intestino maravilhoso. Funciona normalmente. E tem pessoas que às vezes têm um pouco de prisão de ventre quando começa a dieta carnívora. E aí, o que a gente orienta? Presta atenção na gordura. Por quê? Tem muita gente que começa a dieta carnívora e a pessoa ainda tem um chip na cabeça do medo da gordura. É super comum isso. Por que é comum isso? Porque o que a gente ouviu a vida toda é que gordura é péssimo, que gordura é ruim, que gordura entope as veias, que gordura causa infarto, que gordura engorda. E isso não é verdade. Inclusive, teremos nessa sequência de live uma live apenas sobre gordura, colesterol, tá? E aí, eu já vou falar de oxalato, tá? E aí, então, não tem a ver isso. Essa questão da gordura, a pessoa entra na carnívora com medo da gordura. Aí exagera na proteína e evita a gordura. Tem medo, não tem coragem de comer, por exemplo. Hoje em dia, a gente come, por exemplo, uma carne de panela, uma carne gordurosa, ela fica nadando na gordura e eu pego assim quase que de colher aquela carne e praticamente bebo aquela gordura. Então, não tenho medo de gordura, mas a maioria das pessoas tem medo de gordura e acaba não comendo, e aí o intestino não funciona. E aí a gente fala, aumenta a gordura. E aí quando aumenta a gordura, o intestino flui. Então, a gordura é o segredo, tá? Fora isso, gente, as fibras, elas podem irritar o revestimento intestinal, causando inflamação e piorando condições, inclusive como síndrome do intestino irritável, que tem muita gente que tem, tá? Isso é super importante. Deixa eu ver aqui. Pois é, um exemplo mesmo. Ó, a Eleteia. Eu, 5 meses, 25 quilos off. Carne é vida. Estou maravilhosa e feliz. Eu só ouço gente feliz na dieta carnívora. É impressionante como é uma dieta que agrada as pessoas. E, gente, eu não ouvia isso, sério, sinceramente. Eu não ouvia isso de outras dietas. Eu via pessoas que não viam a hora de poder sair da dieta. E a carnívora é uma dieta que você mantém o seu estilo de vida em qualquer lugar. Por que você mantém em qualquer lugar? Porque se você vai numa festa que você sabe que não vai ter opção nenhuma, vai ter só salgadinho, pizza e refrigerante, uma festinha de criança, por exemplo, você tem a opção de ir pra festa, pra socializar, pra se divertir, pra conversar, fazer o seu jejum. Você fica tão saciado que você consegue fazer um jejum
quando você come uma carne antes de ir para uma festa, assim, você fica tão saciado que você não consegue comer aquelas coisas. Você fica, assim, você não quer saber. Você fica muito saciado. E aí você faz o seu jejum tranquilamente. Agora, se você sabe que vai ter ali um filé que você vai poder comer, aí você come. Então, assim, é uma dieta que você se vira. Hoje eu fiz eu postei um Reels falando sobre o aeroporto. Eu tava no aeroporto, né, que eu viajei hoje. E aí eu brinquei dizendo que o que era indicado para um carnívoro no aeroporto era nada, não comer nada. Exatamente por causa disso. E eu saí, o meu voo era só meio-dia, eu saí em jejum. E eu fiquei em jejum, gente, sem brincadeira. Eu fui quebrar meu jejum, era 5 horas da tarde. Eu até postei, acho, Tava desde ontem, fui quebrar meu jejum quase 5 horas da tarde. Tava tranquila, porque me alimentei, postei até ontem, comi um belo frango, bem gorduroso, com pele, ontem à noite. Então aguentei tranquilamente ficar em jejum. Tomei um cafezinho sem açúcar lá no avião, dentro do avião, um pouquinho, era daquele coado. E tranquilíssimo. Então, assim, essa liberdade da carnívora, gente, não tem igual. Agora, vamos supor que você estivesse na Carbolândia, você estivesse com uma dieta rica em carboidrato, que é a dieta tradicional. Você não consegue ir para um aniversário e ficar olhando aquelas coxinhas passando e não comer. Você não consegue ir pegar um voo e passar, tipo, nessa história de pegar Uber, de chegar no aeroporto e depois descer, desembarcar, pegar mala, depois pegar... Nesse intervalo que dá, sei lá, 4 horas, a pessoa não consegue ficar sem comer. Aí ela tem que comer aquele lanche horrível do avião, que horrível nos dois sentidos. Horrível em termos de nutrição e horrível em termos de sabor. Tenho certeza que ninguém acha... A maioria não acha, não vou falar ninguém, porque senão o povo começa a me atacar aqui, né? Falando que eu tô generalizando. Mas a maioria não acha super delicioso comer aquele lanchinho do aeroporto, do avião. Tem voo que eles dão um cream cracker, gente. Hoje no voo tinha polvilho de queijo. Tive a menor vontade, nem peguei. Então, aí a pessoa come porque ela não consegue. Ou então ela vai comer uma empadinha, um pão de queijo. Eu brinquei, hoje tinha lá um combo. Passei lá, 2 pães de queijos e um café, R$32. Pensa. E aí a pessoa precisa comer isso. Às vezes o pão de queijo tá até frio. Porque ela tá morrendo de fome devido a essa dieta rica em carboidrato. Então, gente, a ausência de fibras não significa que o intestino vai parar de funcionar. E prestem atenção no que eu vou dizer agora. Se você tá numa dieta carnívora, você não precisa de fibra nenhuma, tá? Não precisa. Dani, tem certeza? Eu vou dar conta. Não precisa de fibra nenhuma. Agora eu vou dizer uma coisa. Se você não está numa dieta carnívora e você está numa dieta rica em alimentos ultraprocessados, em alimentos industrializados, em carboidratos, aí realmente você vai precisar da fibra. Por quê? Porque a fibra, ela faz como se ela varresse esse lixo para fora de todos esses alimentos. Esses alimentos, a maioria não são absorvidos. A carne, a gente vai no banheiro menos, porque a carne é muito bem absorvida. Gente, você come a carne, ela é super bem absorvida. Inclusive, a gente vai ter uma live exclusiva. Gente, anota aí. Vai ser na sexta-feira a nossa live sobre saúde digestiva. E essa live vai ser especial porque vai ser com um gastrocirurgião que é carnívoro. O Dr. Dário vai fazer live aqui comigo. E ele vai contar pra vocês uma coisa, já tô adiantando, que ele nunca abriu um intestino e tinha carne apodrecida dentro desse intestino. Então é um grande mito isso de que a carne fica parada lá. A carne sim, demora mais para fazer a digestão, exatamente porque ela é super absorvida. Então ela demora ali mais para fazer a digestão. Agora, você vai pegar, por exemplo, um alface, uma salada.
é pura celulose. A celulose não é nada absorvida, ela entra e sai do mesmo jeito, por isso que ela tem uma digestão mais rápida, né? Mas nada daquilo é absorvido. Então, para que a gente vai ocupar o nosso organismo? Para que a gente vai comer algo que não vai nutrir o nosso corpo? Só de vez em quando mesmo. Hoje em dia eu como de vez em quando. Eu gosto ainda de salada, mas diminui bastante. Meu marido fica surpreso, que ele falou: eu nem acredito que você largou isso. Porque, gente, tinha dia que era meia-noite. Normalmente, quando você tá com muito trabalho, assim, às vezes meia-noite você tá acordado ainda e você fica com vontade de comer alguma coisa. Normalmente é o quê? É um doce, né? Ai, tô com vontade de comer alguma coisa, vou comer um doce, vou comer uma pipoca, vou comer alguma coisa assim, né? Antigamente, quando acontecia isso comigo, eu falava assim: ai, tô com uma vontade de comer alguma coisa. Aí eu olhava pro meu marido e falava: você já sabe o que que é, né? Ele falava assim: não acredito. E era um prato de salada. Meia-noite, aquela vontade, ele crente que, né? E eu fazia um prato enorme de folhas, comia. Mas claro, sem tempero, salada também ninguém gosta. Deus me livre, tá? Salada sem tempero não presta, né? Ó, quando eu comecei a carnívora, eu não ia ao banheiro com frequência igual na low carb. Fiquei preocupada. Realmente, possivelmente aconteceu isso, essa questão. No começo a gente come menos gordura, depois que a gente vai ajeitando, a gente vai pegando o jeito mesmo da dieta, que são carnes com gordura. Então, gente, a dieta carnívora, você não vai comer carne, peito de frango, patinho. Você vai comer contrafilé, picanha, ancho, coxa, sobrecoxa, com pele, tá? Essa é a verdadeira dieta carnívora. Dieta carnívora que funciona. Gente, o que mais? Ah, tem um detalhe. Mas por que então promoveram tanto o consumo de grãos e fibras como sendo importantes? Porque nós, nutris, inclusive, você já deve ter ouvido de nós, nutris, inclusive eu já promovi muito isso, né? Nós aprendemos isso, que eram importantes. Mas existem diversos estudos que mostram, né? Mostram que grãos e fibras são importantes, e muitos deles financiados exatamente pelas indústrias desses alimentos. Então, gente, a indústria alimentícia, ela lucra bilhões com esses alimentos. Imagina um supermercado sem arroz, sem feijão, imagina, só aquela parte ali, tem um monte, né? Sem nada de milho, então sem milho, sem farinhas, sem pipoca, sem nada de milho, sem canjica, sem tudo. Imagina um supermercado sem grãos. Imagina quanto que não lucram com os grãos. São assim, é uma indústria gigantesca. E muitos desses estudos foram financiados por empresas de cereais, empresas de grãos, né? É um negócio gigantesco. Tem grandes interesses por detrás disso. E, infelizmente, as diretrizes globais, elas foram criadas muito mais com interesses políticos e econômicos do que com interesse na nossa saúde. Essa é a verdade. Infelizmente, tá? Então, infelizmente, a gente não pode confiar em tudo que a gente ouve, mesmo de profissionais. Porque nós profissionais aprendemos errados. Nós profissionais fomos influenciados a ensinar para vocês errados. Claro que, né, agradeço demais eu ter aberto a minha mente para conhecer outro lado, para conhecer um pouco mais sobre para conhecer, pensar um pouco fora, né, fora da caixa, fora daquilo que estávamos acostumados, principalmente pensando em resultado.
Olha só, gente, quando ao vivo e fora de casa é assim, né? Telefone tocando. Não é meu, deixa eu tocar. Deixa eu ver se temos mais perguntinhas. Gente, vocês têm mais perguntas sobre fibras? Ah, olha só, a Eleteia. Unha e cabelos fortes. Intestino, deixa eu tirar esse telefone do gancho. Pronto. Unha e cabelo forte, intestino top, acaba insônia, pele ótima e mente outro nível. Gente, isso do intestino eu quero até falar mais com vocês, né? Eu até tive uma ideia agora, preciso inclusive de uma live somente sobre intestino. O intestino realmente é o segundo cérebro e a gente precisa deixar o nosso intestino saudável. E uma dieta carnívora deixa o nosso intestino totalmente saudável, gente. As nossas fezes ficam com um aspecto saudável, a gente não fica com prisão de ventre, a gente melhora diversas inflamações, apesar que eu falei ontem que pode demorar bastante tempo para você desinflamar totalmente, anos pode demorar, mas com poucas semanas a gente já começa a ver efeito numa dieta carnívora, porque você que estava completamente inflamado, um pouquinho que você faz de bem pro seu organismo, você já começa a sentir os efeitos. Tá? Eleté, não sei se foi ela que falou que tem 5 meses, né? Acho que foi na dieta carnívora. Se você pensar 5 meses, não sei quantos anos ela tem, mas vamos supor que ela tenha 30 anos, e aí, ou 40 anos. Ela passou 30 anos praticamente comendo errado. E com 5 meses já teve várias melhoras. Isso é maravilhoso. Mas tem algumas coisinhas que vão demorar um pouco mais para melhorar. Mas realmente a gente começa a ter resultado logo no começo, tá? Então, a indústria lucra muito com essa desinformação e as pessoas vão seguindo o fluxo, vão comendo aquilo que todo mundo come e vão sentindo sintomas e acha que é normal. Acha que é normal soltar pum fedido, acha que é normal arrotar, acha que é normal ter refluxo, ter o estômago, a barriga estufada. Vai achando que é normal, acha que é comum. Não, esse aqui tá digerindo, mas não é. Esse desconforto, falou em desconforto, é alerta, sinal de alerta. Desconforto, sinal de alerta. Esse alimento, meu organismo não tá gostando disso aqui. Não é bom pra mim. Mas a gente vai comendo, gente. A gente vai comendo e tem uma hora que você nem percebe mais. Você já tá tão acostumado que você não percebe. E aí quando eu falo, você tem isso, você tem gases, você tem falta de concentração, você tem sinusite, rinite, fibromialgia, dores articulares. Aí a pessoa, nossa, eu tenho tudo isso. Tem enxaqueca? Ah, eu tenho, mas... Então a pessoa pensa, liga a outro fator, mas não a alimentação. E o intestino é a chave. Então a gente tem que cuidar do nosso intestino. E numa dieta carnívora a gente tá porque a gente foi feito para digerir a carne. O pH do ser humano, ele é um pH baixo, em torno de 1,7, 2, tá? Originalmente. Às vezes, a nossa dieta tá tão errada que até muda o pH do nosso estômago. E aí, por isso que é importante fazer essa transição. E por falar nisso, gente, eu quero aproveitar aqui para dizer que depois que terminar essa live, se você não se inscreveu ainda na minha aula 100% carnívora do dia 12 de dezembro, não deixe de se inscrever porque essa aula vai ser especial. Essas lives são uma preparação para essa aula, a gente vai discorrer de diversos assuntos aqui, serão 10 lives, mas no dia 12 de dezembro, às 20 horas, eu vou dar uma aula especial, que é a aula 100% carnívora. Então, se você não se inscreveu ainda, clica no link que tá lá na minha bio, a inscrição é gratuita, você vai se inscrever, entra depois no grupo do WhatsApp, esse grupo fica silenciado, então não se preocupe, e lá você vai receber as informações sobre essa aula, vai receber o link da aula, tudo certinho, tá? Vamos lá.
Pois é, Paty, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Olha, antes tarde do que nunca, viu? Gente, eu tô completando 20 anos de nutrição, 20 anos de profissão. Então, eu demorei para conhecer. Eu sempre fui nutricionista funcional, que inclusive a gente era bem ligado com esse negócio de fibra. E graças a Deus eu conheci um outro lado e você começa a estudar e você começa a aplicar. Por isso que eu acho importante o profissional, quando você procura um profissional para te orientar, por exemplo, sobre dieta carnívora, ele ter esse estilo de vida. Porque não tem nada igual você viver e sentir na pele o efeito daquilo. Você, com você mesma, você consegue perceber, ter uma percepção muito maior. Não sei quem citou, não sei se foi a Elza, sobre os oxalatos. Eu falei que eu ia falar que os oxalatos presentes nos vegetais, está presente na batata doce, no cacau. E eu consumia muitos oxalatos, gente. Como eu falei pra vocês, eu era uma coelha. Eu sei que não é o tema hoje, mas só porque ela perguntou. E aí, gente, os oxalatos, eles estavam presentes na minha urina. Eu tenho um exame, depois eu vou mostrar pra vocês, tá? Os oxalatos na minha urina. E eu fiz exame de sangue e urina na sexta-feira agora. E a minha urina, gente, saiu completamente diferente. Totalmente limpa e sem oxalato nenhum. A única coisa de diferente que estava presente na minha urina, graças a Deus, adivinha o que era? Os corpos cetônicos. Esse sim, eles consideram negativo o normal ser negativo, mas a gente sabe que nós que andamos em cetose, numa dieta carnívora, numa dieta cetogênica, temos corpos cetônicos na urina. Então foi isso. E os oxalatos desapareceram. Para quem não sabe, esses oxalatos, eles também se ligam a nutrientes, atrapalhando a absorção, e eles formam, eles podem virar, oxalatos na urina podem virar pedras, tá? E aí, complicadíssimo, né? Graças a Deus, a tempo, eu acordei a ponto de acabar com esses oxalatos, parar de consumir esse monte de vegetais que eu consumia com muita frequência. Eu comia nas 2 refeições, almoço e jantar, praticamente. Estou apaixonada pela carnívora, não consigo comer nada além. É só o que a gente ouve e o que a gente sente, tá? Dani, aqui foram 3 anos tomando corticoide para o túnel do carpo, 1 mês de low carb e 4 de carnívora. Outra mão, nunca mais tomou corticoide. Olha só que maravilha, gente. Desinflamou, curou. Show, por nada, Elza. Gente, então vamos lá. Por que a dieta carnívora é uma solução para isso? Beleza, Dani, eu tenho que tirar tudo isso. É ruim o feijão, o grão de bico, é ruim a aveia, é ruim o milho, o arroz, a lentilha, os pães, o macarrão. Tudo isso é ruim. Tá, mas eu vou tirar tudo isso, mas vou colocar o que no lugar? Eu falo que o sucesso da dieta carnívora não é apenas porque você tirou todos esses alimentos. Um dos motivos do sucesso dela, de você desinflamar, é porque você tirou todos esses alimentos. Agora, outro grande motivo é porque no lugar daquilo que você tirou, você colocou algo extremamente nutritivo. E você consegue tirar esses alimentos quando você coloca um alimento denso, nutritivo, gostoso, saboroso, delicioso, como a carne. Então, vamos supor que eu pedisse para vocês tirarem tira todos os carboidratos e substitui por, sei lá, vamos pensar, você vai comer só batata, você tira todos os grãos e tal, os carboidratos, você vai ficar comendo os tubérculos só de carboidratos tubérculos. Você não vai sentir aquela densidade nutricional, aquela potência.
é um alimento rico em carboidrato ali, mas não tem quase gordura, não te dá aquela saciedade. Agora, você consegue tirar os carboidratos quando você substitui por um alimento como a carne. E por isso que a dieta carnívora é maravilhosa, porque ela te dá uma nutrição completa. Na carne a gente tem todos os nutrientes que a gente precisa. E essas dietas que estão ricas nesses alimentos, como os grãos, que contêm muitos antinutrientes, estão nos deixando com a nutrição, os nutrientes aquém do necessário. Não sei quem aqui já foi num desses médicos integrativos, que eu gosto muito da medicina integrativa, acredito que é a medicina que vê o ser humano como um todo, mas se você já foi num médico integrativo, com certeza você saiu de lá, ele vai olhar você como um todo, ele vai avaliar todas as suas vitaminas, os minerais, ele vai avaliar os seus exames de sangue ali e também a parte clínica. E aí você vai sair com uma prescrição gigante. Você vai ter que repor zinco, você vai ter que repor B12, ferro, vitamina C, você vai ter que repor ácido fólico, selênio. Gente, vocês acham normal isso? Você come bem, você tá precisando até emagrecer e você tá com deficiência de todas as vitaminas e minerais, praticamente. Você sai com um negócio gigante aqui. Como que você, que come uma alimentação com um prato colorido, tão rica em grãos, em fibras, em vegetais, legumes, frutas, você tá deficiente? E é o que acontece, gente. Ninguém sai sem uma prescrição dessas. Ah, mas na carnívora não precisa de suplemento? Muito menos suplemento. Por quê? 2 motivos. O primeiro é você comer um alimento denso nutricionalmente, extremamente nutritivo como a carne. E o segundo é você tirar os antinutritivos, como os grãos. Ou seja, você come um nutritivo e tira os que atrapalham. Fica muito diferente. Gente, percebi meus exames de sangue. Eu fiz um teste. Dieta carnívora, eu tô há meses sem tomar suplemento nenhum. E os meus exames, nunca consegui ficar com a B12 normal, sem suplemento, nunca. Agora, na carnívora, assim, zinco, nunca. Sempre tomando zinco. Inclusive, na época da Covid, tomava maior cuidado, tomava zinco de prevenção, porque o meu zinco era sempre baixo. Zinco, ok. B12, ácido fólico também, sempre precisando tomar. Minha ferritina sempre baixa, normal, né? Mulher, normalmente, que menstrua, fica com ferro e a ferritina baixa. O meu ferro ainda tem que melhorar, mas já melhorou um pouco. Ferritina já melhorou muito. Então, gente, é isso. Por isso que a dieta carnívora é um caminho maravilhoso e você precisa se inscrever na minha aula do dia 12. Deixa eu ver se eu não esqueci nada, gente. Até anotei aqui tudo que eu tinha que falar. Então, vamos lá. Hoje a gente falou sobre os grãos, o mito dos grãos e das fibras, da necessidade deles. Então a gente chegou à conclusão que não tem necessidade nenhuma. Claro que se você puder substituí-los por carnes, maravilhoso. Agora, se você substituir as fibras, por exemplo, por alimentos industrializados, ultraprocessados, biscoitos, doces, açúcar, você não vai estar fazendo uma boa escolha. Então eu não estou dizendo para você que tem uma alimentação que você pensa ser saudável, que é uma alimentação rica em grãos, em fibras e tudo para você comer. A minha proposta é outra, é de você ir para uma alimentação mais carnívora, tá? Uma alimentação mais animal-based. Se você não conseguir 100% carnívora, só de você ter uma alimentação à base de alimentos de origem animal já vai ser maravilhoso. E se você quiser aprender mais sobre como transformar a sua saúde com a dieta carnívora, então eu espero vocês no dia 12. Mas a gente vai continuar a nossa live, as nossas lives. Amanhã temos live novamente às 20 horas, então eu espero vocês. Vamos ver se tem mais alguma pergunta, senão a gente já vai encerrar essa live e a live vai ficar salva, tá? Então, quem quiser depois compartilhar, a live estará salva. E é isso, gente. Muito bom.
A Lene perguntou, você só come quando tem fome? Só. Aliás, odeio comer sem fome, Lene. Odeio comer sem fome. Mas como quando tenho fome, paro quando estou saciada, não cheia. Quando você tá em dieta carnívora, você para, você sente uma sensação assim na boca de saciedade. Antes de você tá com a barriga cheia. É maravilhoso. E aí você não consegue mais comer. A carne começa a mudar o sabor. Ela não fica mais tão gostosa como ela estava antes. E aí você para. Kátia, obrigada. Kátia sempre presente, excelente conteúdo. Obrigada, Nutri. A Kátia tá sempre presente aí, super participativa. Então, vou só responder essa perguntinha que eu acho importante. Fiz exame para ver a B12. A médica ficou boba de não precisar suplementar. Ela disse que é muito difícil não precisar. E outra, não só isso. Essa médica ainda deve ser boa. Por quê? Porque possivelmente ela não considera os valores de referência ali da B12. Porque os valores de referência, gente, são bizarros. É de 200 a 900. Se você tá com 300 de B12, você já tá mal. Você tá deprimida. Você tá com sintomas, assim, de depressão, gente. Se você tá com 200 e pouco, 300 de B12. E tem médico que olha e fala, tá dentro do valor. E nem suplemento dá. Agora, na carnívora, a gente consegue manter a nossa B12 acima de 500, 600. A minha deu uns 600, 100, cortando o suplemento, tá? Então, muito bom. Realmente, as pessoas ficam impressionadas que a maioria dos nossos exames dão bons. Depois eu vou compartilhar mais com vocês sobre os exames. Fiquem atentos aos stories que eu vou estar falando. E vou estar já divulgando a live de amanhã, daqui a pouquinho nos stories. Então eu espero vocês amanhã comigo às 20 horas. E não deixem de se inscrever na aula agora, terminando a live, link na bio. Um grande beijo, obrigada pelo carinho, Kátia, obrigada, Fran, pela presença. Beijão a todos.